Vamos falar sobre mais uma emenda incluída de última hora no projeto Mover. Outra emenda polêmica ali. Esse projeto Mover foi aprovado na Câmara dos Deputados com outro jabuti. Neste caso específico, não estamos falando da taxa das blusinhas, de outra emenda também que foi incluída ali. Estamos falando de uma emenda que mexe com a competitividade no setor de óleo e gás no Brasil. Essa mudança estabelece percentuais mínimos para empresas que explorarem petróleo no país. E a Luciana Amaral, lá de Brasília, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Uma excelente noite de quinta-feira a todos. Essa emenda busca, então, incluir no projeto de lei do Mover uma política de conteúdo local para as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. A emenda já fixa percentuais mínimos para a participação de fornecedores brasileiros na área. Hoje em dia, isso é feito caso a caso, com a participação da Agência Nacional de Petróleo junto às empresas vencedoras das licitações. Os defensores do texto dizem que criar uma reserva de mercado pode estimular a indústria brasileira. Por outro lado, quem critica a medida afirma que iniciativas desse tipo podem dificultar a produção de petróleo, já que a entrega de equipamentos nacionais tem um histórico de atrasos e também de preços mais altos. Essa emenda ela foi apresentada pelo deputado Auro Ribeiro, que é do Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele também é o líder do maior bloco partidário hoje em dia da Câmara dos Deputados, formado especialmente por partidos do Centrão. Uma curiosidade também que vale a gente ressaltar aqui é que essa emenda acabou unindo três partidos, PL, Novo e o PSOL. O PSOL também acabou se unindo ao PL, principal partido de oposição, e o Novo, que tem um cunho bem mais liberal. Eles avaliaram que nada tem a ver essa medida com o escopo principal do projeto, que é o Mover, o programa de incentivos à indústria automotiva. De todo modo, essa emenda passou na Câmara dos Deputados. O placar foi de 174 votos a favor e 159 contra. Ainda assim, um placar relativamente apertado. Volto com você, Caio. Obrigado, Luciana. Bom feriado aí. Eu vou chamar aqui o presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, Abispetro, Telmo Ghiorzi. Boa noite, Telmo. Muito obrigado por dispor do seu tempo neste feriado conosco. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Telmo, a nota de vocês ontem, né, a nota da Abispetro, vocês colocaram que se trata essa questão de conteúdo local, um debate antigo aí no setor de óleo e gás, se trata de uma inquestionável aspiração nacional. Daí eu te pergunto se é uma inquestionável aspiração nacional, por que o setor resiste a ela? É inquestionável que todos os brasileiros querem a alta atividade da indústria local, ter mais conteúdo local, ter mais competência da indústria, ter mais empregos, mais arrecadação. Isso todo mundo quer. Nesse sentido, conteúdo local, nesse sentido, todo mundo quer. A questão é que não é por meio de uma regulação, uma exigência muito apertada, muito forte, com penalidades, que vai aumentar o conteúdo local. Pelo contrário, quando você coloca reserva de mercado, alguns projetos, por causa de preços excessivos ou eventuais atrasos, podem até não ir em frente. Então, vai reduzir a atividade da indústria local. Então, no limite, essa tentativa de aumentar o conteúdo local, feita dessa maneira, pode reduzir o conteúdo local, paradoxalmente. Ô, Telmo, então, de certo modo, qual que foi o efeito para a indústria, para o setor da política de conteúdo local que foi implementada nos últimos governos petistas, que agora estão tentando retomar? Na verdade, a política de conteúdo local existe desde 1997. Com a Lei 9478, a Lei do Petróleo. Então, ela foi sofrendo mudanças ao longo dos últimos 25 anos, via de regra com aprimoramentos, alguns retrocessos, e nesse período, 20 e poucos anos, alguns segmentos da indústria brasileira de petróleo estão muito bem, são exportadores dos seus bens e serviços, têm competência e produtividade, eficiência e competitividade para exportar.
Alguns não foram tão bem. Por exemplo, a indústria de cascos de embarcações. Não foi tão bem, não avançou em competitividade. Mas isso acontece no mundo inteiro. Nos outros países que também tiveram, Noruega, Inglaterra, 20 anos ou mais de exigências de conteúdo local, alguns segmentos foram muito bem, outros nem tanto. Isso é normal, então, acontece e são escolhas que as empresas fazem. As que foram bem, por exemplo, as de equipamentos submarinos, adotaram o Brasil como um polo de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de competências e, eventualmente, de exportação. As empresas de alguns outros segmentos não adotaram o Brasil como seu polo de exportação, de crescimento tecnológico. Mas política de conteúdo local existe há 25 anos. Essa que querem fazer agora com essa lei, ela é um retrocesso e reduz muito a flexibilidade do próprio Estado para definir, por exemplo, pode ter um campo de petróleo daqui a 5 anos que possa fazer sentido até exigir mais conteúdo local, mas nem isso vai ser possível, a lei não permite nem isso. E também as petroleiras, que são as empresas que compram, né, elas não realizam conteúdo local, elas compram da cadeia produtiva brasileira. Elas não vão, elas têm muito menos flexibilidade agora para definir qual é a estratégia que elas vão adotar para atingir um conteúdo local requerido. E, além disso, a lei não fala nada sobre exportação a partir do Brasil, ou seja, a gente está ainda restrito à exportação da commodity energética petróleo. E, em vez de ser uma lei que estimule o Brasil ser um grande polo exportador de tecnologias, de bens sofisticados, então, ela é uma política que ela é um retrocesso que produz efeitos, no mínimo, arriscados. É difícil saber exatamente como que a ANP vai reagir, o que a ANP terá de fazer para incorporar essa nova lei nas suas regras. Ô Daniel, você cobre bastante essa área, infraestrutura, óleo e gás. O governo vai empurrar isso de alguma maneira, se não for via esse jabuti ali, porque tem que passar pelo Senado ainda essa emenda. A nova presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, é favorável a um reforço dessa política. O que dá para o setor vislumbrar daqui em diante, a partir da tramitação legislativa e administrativa também, no Ministério de Minas e Energia, no Palácio do Planalto e na própria nova gestão da Petrobras referente a conteúdo local no setor de óleo e gás? Bom, o governo não gostou dessa emenda, não apoia essa emenda e vai tentar derrubá-la no Senado ou, muito mais possivelmente, vetá-la mais adiante, porque não gostaria de modificações no texto do Senado, que implicaria uma demora ali no mover e uma volta das discussões da taxação das blusinhas, por exemplo, que o projeto teria que retornar para a Câmara. Mas aí não estou falando de minha apuração no governo, é uma análise minha. Eu vejo 3 grandes problemas ali. Primeiro, é esse pêndulo nas questões envolvendo conteúdo nacional, que são objetivo de um forte debate ideológico na economia, e tudo bem, mas o problema é que você tem ali alternância no mérito, de tempos em tempos. Então, você tem ali nos governos Lula e Dilma requisitos mais elevados para conteúdo nacional. Depois, isso, no governo Michel Temer, é bastante arrefecido, suavizado, permanece assim no governo Bolsonaro, agora volta-se a falar em requisitos maiores para conteúdo nacional. Então, você não tem uma diretriz ali de longo prazo. Você vai variando na sua política de conteúdo nacional ao sabor do governo de turno. O segundo ponto que merece atenção é que essa medida está sendo adotada agora por meio de um jabuti, de uma emenda estranha ao que é o objeto original do projeto. E isso é, mais uma vez, uma distorção, porque você impede que um debate importante seja feito como ele deve. Ele precisa ser feito ali na Câmara, no Senado, com participação da sociedade, audiências públicas, debate na mídia. De repente, é isso que você disse. Fomos surpreendidos aqui por uma emenda que passou no último minuto num texto que é do novo regime automotivo. E um terceiro ponto, que é esse que o Telmo já mencionou, o Congresso tem, não só agora, mas em outras questões, se miscuído ali
em prerrogativas que são essencialmente do Executivo. Então, não pode estar essa política de conteúdo nacional fixada em pedra, fixada em lei, porque ela pode variar muito, projeto por projeto. Boa ou ruim a política de conteúdo nacional, o dano é deixá-la de uma forma inflexível, em lei, que você não possa ir mudando, e para isso serve o Conselho Nacional de Política Energética, que, vamos dizer assim, é um Copom da energia, de assuntos energéticos. Para isso serve a agência reguladora, a ANP, para isso serve o governo. O Congresso já teve uma decisão parecida lá atrás, na lei de privatização da Eletrobras, que entrou ali para falar que é preciso construir 8.000 megawatts de energia térmica, de térmicas a gás. Ora, esse é um assunto que cabe ao planejamento energético, que é do governo, do Poder Executivo. Quando o Congresso faz as vezes de governo, não é bom. É verdade que o Congresso tem ganhado muito poder. Tudo bem, isso é um fato da realidade. Agora, o Congresso não pode confundir isso com atribuições que são de Poder Executivo. Qual que é o caminho aí para a gente fechar o programa neste debate de conteúdo local? Como que você observa que seria o caminho ideal, tanto no debate, tanto na formulação de política, tanto na participação do setor, para ajudar ali, para estar junto no governo nessa definição? Há vários instrumentos que poderiam ser colocados. Por exemplo, acesso maior da cadeia produtiva aos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É difícil hoje para empresas grandes acessarem esses recursos. Existe um regime tributário aduaneiro especial, que é o REPETRO, que se aplica ao setor de petróleo, que ele pode ser aprimorado com duas grandes mudanças. Primeiro, atingir mais elos da cadeia produtiva. Ele hoje atinge só o primeiro, o segundo elo. Poderia atingir terceiro, quarto, quinto elo. E também criar alguma espécie de repetro para exportação, repetro para estimular a exportação, para que o Brasil saísse desse foco excessivo em mera exploração de recursos naturais. Eu acho que, como o Daniel já tinha falado, é um assunto difícil de mexer em lei, porque dá uma rigidez muito grande. Entretanto, eu vou olhar agora para a nova indústria Brasil, Plano de Política Industrial do Brasil. Nós estamos falando aqui na área de conteúdo local que deveria ser um instrumento de política industrial acoplado com vários outros instrumentos. A NIB tem esse raciocínio de tornar o Brasil exportador de bens sofisticados e tudo. A NIB tem um risco. Se o governo mudar em 2026 e em 2027 termos um outro presidente, ela pode ser alterada muito dramaticamente, o que é ruim. Então, há de haver um certo grau de estabilidade nas políticas industriais. Porém, não pode haver excesso de rigidez, como é o caso agora. É difícil contrabalancear isso e, evidentemente, como vocês já falaram, não é um assunto que se discute num projeto de lei que fala, entre outras coisas, por exemplo, de pintura de garfo de bicicleta. E aí também vai falar da política de conteúdo local, que é de um setor que investe bilhões de dólares por ano. É muito complexo falar de um assunto tão complexo, tão rápido assim. Então, há várias coisas para fazer, mas entre elas está acoplar os vários instrumentos que nós já temos no Brasil. São instrumentos sofisticados, que podem ser aprimorados, e não transformá-los em uma lei desconectada da própria lei original quanto dos demais instrumentos de política industrial que o Brasil já tem. Ainda mais dessa forma, via um jabuti, quase que às escuras, né, Telmo? Aprovado ali na Câmara. Bom, o Telmo Ghiorzi é presidente executivo da ABSPETRO, né, Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo. Vai curtir seu feriado, Telmo. Muito obrigado, viu, pela gentileza de estar conosco nesta noite de quinta. Um abraço para você aí. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Meu amigo Daniel Hittner também, nosso superdiretor em Brasília. E para vocês que ficaram conosco até agora, o WW termina aqui.